Olá pessoal, venho trazendo para vocês mais um momentos de literatura, né? Falando um pouco, fazendo um breve resumão, vamos dizer assim. Eu digo resumão porque na verdade a gente está trabalhando com toda a literatura brasileira, desde o quinhentismo que nós já vimos, passando pelo barroco, que foi no século XVI, e já entrando na fase do século XVII, do arcadismo no Brasil. Aqui vocês estão acompanhando através do site Brasil Escola, né, que traz de forma bem objetiva, vamos dizer assim, algo relacionado ao arcadismo no Brasil. Porque primeiro, é preciso lembrar também que primeiro esses movimentos, eles aconteceram na Europa para poder acontecer no Brasil, né? Tudo que aconteceu no Brasil até o século XX veio com inspiração da Europa, né? Nós vimos a princípio que o arcadismo surgiu na Europa, né? E em reação, vamos dizer assim, ao frisson causado por todo aquele movimento barroco, a questão da dualidade de sentimentos, né? Em reação a tudo aquilo. Chegou o momento em que eles não estavam mais vivendo, eles não estavam mais conseguindo viver naquela perspectiva de não ter certeza de algumas coisas, de estar sempre naquela dualidade, de estar sempre naquele conflito existencial. E o que eles mais queriam agora era refúgio. A palavra de ordem agora era refúgio. Era fugir do daquele burburinho todo. E uma das coisas que eles buscaram foi justamente a fuga da cidade para o campo, né? E no Brasil também não foi muito diferente, embora tenham havido outros movimentos no Brasil que foram diferentes da Europa no sentido do contexto histórico. Inclusive, ele vem dizendo aqui, ó, o arcadismo foi um movimento literário que ocorreu no século XVIII, né? Eu falei 17, mas na verdade foi 18, no Brasil, e teve produções líricas, satíricas e épicas. O lirismo estava bem presente nesse momento, mas a poesia satírica ela também foi muito forte, porque ela foi muito marcante no ponto de vista social, certo? Vamos lá. Ele diz que o arcadismo foi um movimento literário nascido na Europa, só para a gente relembrar as aulas anteriores, né? O arcadismo foi um movimento literário nascido na Europa no século XVIII, também conhecido como neoclassicismo. A gente já sabe por quê, né? Neoclassicismo porque foi inspirado no período clássico greco-romano, né? Muito do que se foi produzido de poesia, principalmente na poesia, foi muito inspirado nas figuras da mitologia greco-romana. Então, por isso que o arcadismo ele também ficou conhecido como neoclassicismo. Lembrando que o classicismo ele também aconteceu durante os séculos XIV e XV, né? Na Europa, então muito e que também já foi inspirado lá no período né, clássico greco-romano. Então um vai retomando o outro, lógico que repaginado, mas um movimento vai sempre retomando o outro ou aparece em reação a outro já existente anteriormente. Então o arcadismo no Brasil teve como marco inicial o livro Obras Poéticas, de Cláudio Manuel da Costa. Cláudio Manuel da Costa, que a gente vai já ver um pouco mais sobre ele, é um dos poetas árcades do Brasil. Isso foi em 1768 e foi a principal tendência estética produzida no país na época, tendo seus principais autores presentes na cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto, em Minas Gerais. Muito do que se fala do movimento Arcade no Brasil está presente lá em Minas Gerais. Inclusive, a gente sabe que existem as cidades históricas, né, lá de Minas, porque foram cidades construídas na época da extração do ouro, das pedras preciosas. Por isso que o estado é chamado de Minas Gerais. As Minas Gerais
fazem referência às minas de ouro, prata e pedras preciosas que foram abundantemente exploradas durante o período da colonização, né? Toda aquela questão histórica lá de que a Europa explorou as minas, né? Inclusive apenas um quinto do que era extraído ficava no Brasil e o resto era enviado para a Europa, né? Todo esse contexto histórico faz parte desse movimento. Na verdade, gente, é o seguinte: todo movimento, todo contexto histórico, ele influencia diretamente na produção artística de um determinado momento, de uma determinada época. Quando nós chegarmos no modernismo, nós vamos ver isso também, certo? Olha, se a gente for parar para pensar, o que nós estamos vivendo hoje influencia na produção artística. Por quê? Porque a arte, queira ou não, ela é um retrato da sociedade. Então, pronto. Então, naquela época, toda a efervescência do Brasil estava naquela região, por causa da extração das minas, né? No campo histórico, o arcadismo dialogou com a Inconfidência Mineira. Pronto, Inconfidência Mineira foi o principal, é considerado historicamente o principal movimento social da época. Então, o arcadismo ele está muito fundado nisso aí, certo? Ele diz o seguinte, que a Inconfidência Mineira, ele define aqui, a Inconfidência Mineira foi um movimento separatista que teve vários poetas neoclássicos como líderes. Vários poetas árcades participaram da Inconfidência Mineira, certo? A obra dos árcades brasileiros pode ser dividida em poemas líricos, obras satíricas e literatura épica. Os principais autores árcades são Tomás Antônio Gonzaga, além do próprio Cláudio Manuel da Costa, que é considerado o primeiro poeta árcade do Brasil, com o seu livro Obras Poéticas, né? Aí temos também o Tomás Antônio Gonzaga, que é o autor de Marília de Dirceu. Gente, Marília de Dirceu é considerado o clássico do arcadismo. Depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre Marília de Dirceu, tá? E das revolucionárias cartas chilenas. As cartas chilenas, que também são de autoria de Tomás Antônio Gonzaga, mas que elas são bem diferentes do contexto de Marília de Dirceu. As cartas chilenas são obras satíricas. E a gente vai já ver mais um pouquinho sobre elas. O Cláudio Manuel da Costa, que foi um grande poeta brasileiro. O Basílio da Gama, que escreveu o livro O Uruguai. E Santa Rita Durão, que é o autor de Caramuru. Certo? Então, esses poetas... será que só existiram esses? Não, não só existiram esses. Mas esses ficaram marcados na historiografia literária do Brasil, na tradição literária brasileira. Mas existem outros, se nós pesquisarmos. Inclusive, gente, só passar um pouquinho aqui, a gente pode pensar assim, será que no Rio Grande do Norte não teve poetas árcades? Certamente deve ter tido. Se nós pesquisarmos, a gente vai encontrar. E uma coisa que é preciso que a gente entenda é que o seguinte, esses ideais árcades, vamos dizer assim, essas ideias, elas não se restringiram só a esse período do século XVIII. Ainda hoje tem pessoas que escrevem dessa forma, com essas ideias, certo? De que a vida no campo é melhor, uma vida longe do burburinho da cidade é melhor, é mais saudável. É tanto que, se a gente for parar para pensar, muitas vezes o que a gente quer é sossego, como diz a música, né? A música de Tim Maia. O que eu quero é sossego. Quando a gente está bastante cansado da correria, da rotina do dia a dia, o que a gente quer? Quer buscar um refúgio, quer buscar um lugar onde se possa viver com mais tranquilidade,
viver com mais calma, né? Desacelerar o nosso ritmo. Então era isso que eles queriam naquela época. Em tese, era isso. Não só isso, porque houve também, se a gente pensar em Brasil, isso está muito ligado também o movimento Acre está muito ligado à questão da Inconfidência Mineira, né, a liberdade. Esses ideais de liberdade também fazem parte desse momento. E a gente vai ver isso aqui nas características, né? Então vamos lá. O arcadismo no Brasil teve forte influência europeia, tanto por meio da apropriação de técnicas e temas típicos do arcadismo europeu, quanto por meio de inspirações no iluminismo francês. A gente sabe, só relembrando, que o iluminismo foi um movimento de repúdio ao antigo regime, que o antigo regime era o quê? O absolutismo, que era o poder concentrado na mão do rei, né? O iluminismo, além de ser um movimento científico, né? Praticamente um movimento científico, né? Em que se buscava a razão através da ciência, ele também era contra esse antigo regime, porque achava que o poder tinha que estar na mão do povo e não do rei. Em sua face lírica, os poemas Árcades eram escritos segundo os seguintes preceitos latinos. Vamos lá. A gente vai ver algumas expressões em latim, certo? A gente sabe que o arcadismo, ele tem inspiração onde? No movimento neoclássico, né, lá dos séculos 14 e 15, em que o mundo ainda estava sob domínio grande parte do mundo estava sob domínio do Império Romano, e a língua do Império Romano era o quê? O latim. Isso nós já vimos em outras aulas, né? Então, muita coisa era falada em latim mesmo. Então, ele dá aqui, inutilia truncar, cortar o inútil. O que ele quer dizer com isso? Segundo esse preceito, a poesia deveria abandonar a linguagem rebuscada, típica do movimento estético anterior, que era o barroco, né? Deixando para trás os paradoxos, as antíteses e os jogos sintáticos da arte barroca. O arcadismo prezava por uma linguagem simples e clara. Como eles são adeptos à simplicidade, então na literatura não ia ser diferente, né, gente? Então, o que acontece? Eles buscavam a simplicidade em tudo que eles faziam, inclusive na forma de se expressar. Era a intensidade do sentimento manifestada na simplicidade da expressão. Então, o que ele queria dizer era que tudo no arcadismo, adivinha, estava pautado, estava inspirado na simplicidade. Então, ele usa esse termo aí em latim, inutilia truncar, que em português é cortar o inútil, ou seja, tudo aquilo que fosse rebuscado, que fosse complicado, deveria ser modificado para algo mais simples, mais simplificado. Carpe diem, aproveitar o dia. Para os Árcades, para que o homem atingisse a plenitude, era necessário viver o presente em harmonia com a natureza, como um pastor de ovelhas ou um vaqueiro. A vida simples do campo e a possibilidade do ócio produtivo, ou seja, do respeito à necessidade de descanso, para produzir grandes obras, eram muito valorizados no neoclassicismo. Então, agora, algumas figuras se tornam importantes, né? Algumas figuras se tornam importantes. As figuras que representam uma vida simples. Aí ele coloca aí o pastor de ovelhas e o vaqueiro. O pastor de ovelhas está muito ligado à história, né? Desde a época da Bíblia, né? Das primeiras épocas da humanidade, né? Que essa figura do pastor de ovelhas, ela está muito presente como alguém que representa a vida em simplicidade. Se a gente for ver na realidade do Brasil,
essa figura ela é representada pelo vaqueiro, porque nós temos como uma atividade econômica a agricultura, a pecuária, né? E o pastor de ovelha, o vaqueiro, a figura do vaqueiro representa bem isso, né? O sertanejo, aqui na nossa realidade aqui do Nordeste, o sertanejo representa essa simplicidade, representa essa figura na qual nós podemos nos inspirar se quisermos buscar uma vida melhor. Vamos lá, subindo aqui o texto. Fugere urbem, que é fugir da cidade. Olha só. A cidade era vista, segundo a perspectiva dos Árcades, como um espaço negativo, cheio de ilusões e conflitos, no qual o homem não poderia atingir sua plenitude. Por conta disso, seria necessário fugir do ambiente urbano. Então, agora a questão era fugir do burburinho da cidade e se refugiar no meio rural, no meio campestre. Então, isso aí é mais uma característica do arcadismo. Eu já até havia falado um pouco antes, né, de que a fuga dos conflitos era a palavra de ordem dos Árcades, né? Locus amenus, lugar ameno. Como uma espécie de resposta ao preceito anterior, fugere urbem, o locus amenus aponta para o campo, o espaço bucólico, como sendo o ideal para que o homem encontre sua plenitude, longe das ilusões e conflitos criados pela cidade. Uma coisa completando a outra, né? Porque quando ele fala que o ideal é fugir da cidade, por a cidade ser um lugar conflituoso, é lógico que você vai fugir para um lugar mais tranquilo. Se você está fugindo de um lugar conflituoso, você vai se refugiar num lugar mais tranquilo. E esse lugar, né? Essa ideia de lugar tranquilo que eles têm, normalmente é o campo, a vida no campo. Áurea mediocritas, equilíbrio do ouro. Segundo os autores do arcadismo, a vida de luxo e ostentação, típica dos ambientes urbanos, deveria ser evitada. O preceito áurea mediocritas discorre justamente sobre essa visão de mundo, apontando que os poetas deveriam exaltar uma vida simples, sem miséria nem riqueza, mas com equilíbrio. Pronto. Agora eles estão buscando o equilíbrio. Enquanto que no barroco não havia esse equilíbrio, o que havia era um exagero, tanto na expressão visual, quanto na expressão da linguagem, né? Agora eles estão buscando justamente o contrário. Eles estão buscando o equilíbrio, uma vida de ostentação, uma vida, de certa forma até vamos dizer hipócrita, da cidade deveria ser substituída por uma vida simples, tranquila e muitos sem muitos recursos, vamos dizer assim, até mesmo financeiros. Tá? Então agora vamos buscar a paz interior. Se a gente, vou só adiantar aqui um pouquinho, se a gente for observar, hoje em dia se busca isso também, né? Quando a gente está muito cansado da vida, dessa vida corrida, né, da cidade, a gente quer ou ir para uma praia deserta, ou ir para uma fazenda, para um sítio, para uma serra, uma cidade serrana, um clima ameno, sem muito movimento, né, com tudo muito mais simples, tudo muito mais calmo. Isso é um comportamento árcade, né? E é um comportamento que nós temos até hoje, se nós pararmos para observar, né? E muitas canções, muita poesia atual falam disso. E isso é uma coisa que a gente vai ver um pouquinho depois. Além das obras líricas, o arcadismo também tem sua face satírica, ilustrada pela
pela obra Cartas Chilenas, cujo autor na época não era identificado em razão do conteúdo presente nas cartas. Eram cartas críticas ao então governador de Minas Gerais, Luiz da Cunha Pacheco e Menezes, chamado nas epístolas, entenda-se por epístola, carta, certo? Epístola é carta, de Fanfarrão Minésio. Hoje sabe-se que o autor das cartas chilenas foi Tomás Antônio Gonzaga, identificado nos textos com o pseudônimo de Critilo. Ó, o que eram essas cartas chilenas? Eram cartas enviadas às pessoas, né? Essas cartas traziam críticas ao governo, certo? Ao governo. Esse governo era desse cara, do Luiz da Cunha Pacheco e Menezes, que era chamado nas epístolas de Fanfarrão Minésio. Ele não se identificava nem identificava totalmente esse cara, né? E essas cartas, elas eram escritas para quê? Para alertar as pessoas, né, quanto ao comportamento, às atitudes desse cidadão, desse governador das Minas, né? E hoje em dia já foi descoberta a autoria das cartas, que é atribuída a Tomás Antônio Gonzaga, né? Inclusive, Tomás Antônio Gonzaga que pagou bem caro por isso, mas ele cumpriu o seu papel social, né, de alertar as pessoas. Esse é o papel das pessoas que, de um modo geral, elas precisam ter, né? E ele diz o seguinte: no que se refere às produções épicas do arcadismo brasileiro, vale ressaltar as obras de Basílio da Gama, que escreveu o livro O Uruguai, e Santa Rita Durão, autor de Caramuru. As obras épicas do neoclassicismo no Brasil foram as primeiras em nossa história a construir um relato literário de momentos fundamentais para a formação do povo brasileiro, iniciando assim um processo de reflexão por intermédio da literatura de questões que envolvam nossa identidade e características, certo? Então vamos lá, né? Então essas são obras, Uruguai e Caramuru são obras épicas, né? Elas falam do envolvimento do indígena, do homem indígena brasileiro com o homem branco europeu, só que de forma bem mais leve, bem mais descontraída, não é aquela coisa carregada, certo? Aqui ele fala um pouco do contexto histórico, do arcadismo no Brasil, né, que ocorreu durante o ciclo do ouro em nosso país. Foi em Vila Rica, atual Ouro Preto. Antigamente, a cidade de Ouro Preto tinha esse nome, Vila Rica. Era considerado um dos principais centros comerciais brasileiros na época, onde se desenvolveu uma grande quantidade de obras árcades, porque, como eu disse, a efervescência social, cultural, naquele momento, era lá. Né? Participaram, além disso, alguns poetas neoclássicos, como o Tomás Antônio Gonzaga e o Cláudio Manuel da Costa, eles participaram da Inconfidência Mineira. Eles eram inconfidentes, inclusive ao lado de figuras como Tiradentes. Né? Após a delação de Joaquim Silvério dos Reis, o Joaquim Silvério dos Reis foi o cara que entregou o movimento da Inconfidência, que era esse como movimento da Inconfidência era um movimento que inspirados no inspirado esse movimento da Inconfidência Mineira era um movimento inspirado nos ideais de igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade, lá da Revolução Francesa. Certo? Esse movimento, ele foi inspirado nesses ideais da Revolução Francesa, tá? E era um movimento de liberdade, de independência do Brasil, ok? Esse movimento foi entregue, vamos dizer assim, né,
por esse Joaquim Silvério dos Reis ao governo. Então, Tomás, o que aconteceu? Quando esse movimento foi entregue ao governo, essa conspiração, vamos dizer assim, né, contra o governo teve uma consequência para eles. Aí aqui diz o seguinte: Tomás Antônio Gonzaga foi exilado em Moçambique e Cláudio Manuel da Costa, segundo fontes oficiais, se suicidou na prisão. E quanto a Tiradentes, todos nós já sabemos o que aconteceu, né? Então, assim, tudo isso, esse pessoal, então, assim, esse pessoal que fez parte do movimento eram os principais poetas árcades, né? E estavam diretamente ligados a essa questão histórica. Aí ele vai falar agora um pouquinho dos autores e obras. Muito bem, o arcadismo, agora falar um pouquinho sobre os autores e obras do arcadismo. Né? O arcadismo foi a principal corrente literária do país durante o século XVIII. Né? Não que ainda não tivessem poetas barrocos, não que não tivesse pessoas que pensassem diferente disso, né? Que não já existissem alguns poetas românticos, que foi um movimento subsequente, que veio em sequência após o arcadismo, né? Mas esse movimento, ele foi bem representativo no Brasil, né? E alguns dos principais autores, ou pelo menos os que são marcados na historiografia literária, são esses que ele traz agora, né? Os principais autores árcades, que são representantes fiéis desse momento literário, que é o Tomás Antônio Gonzaga, que escreveu o livro Marília de Dirceu. Marília de Dirceu é um grande poema, certo? Ele é um grande poema que fala da história de amor entre Dirceu e Marília, e que essa Marília e esse Dirceu são representantes fiéis desse perfil de personagem árcade, né? Que vivem no campo, que até a musa desse período ela é diferente, ela é mais simples, ela é mais rústica, o próprio Dirceu também, né? E ainda as cartas chilenas que compuseram a sua obra satírica, né, do Tomás Antônio Gonzaga. O Cláudio Manuel da Costa, que tem aqui como autoria culto métrico, culto métrico, minúsculo métrico, epicédio, os nomes bem diferentes, né? Obras poéticas e Gloucester Saturno, que são sonetos, epicédios, romances, éclogas, epístolas e liras. Todos nesse formato mais poético, né? As obras poéticas, que é de sua autoria, que abre, né, o arcadismo no Brasil. E ainda outras, Vila Rica, poesias manuscritas, entre outras. O Basílio da Gama, né? Que traz aí o Epitalâmio e as núpcias da senhora Dona Maria Amália, o Uruguai, que é uma das mais conhecidas, a declamação trágica, os Campos Elíseos, relação abreviada da República e lenitivo da saudade, e Quitúbia. São nomes estranhos, né? Mas são esses mesmos. E o Santa Rita Durão, que escreveu até um nome aí todo em latim, né? Mas o principal é o Caramurum, né? Que é uma obra clássica. Esse resumão aí é do professor Fernando Marinho, aqui no site Brasil Escola, e eu trouxe para que vocês entendam um pouco mais sobre como foi esse arcadismo no Brasil. Então, só relembrando, o arcadismo no Brasil, ele teve base no movimento Inconfidência Mineira, né? Ele é inspirado no arcadismo europeu, né? Inspirado nos movimentos de liberdade lá da Revolução Francesa, né? O próprio contexto histórico do Brasil é inspirado nesse movimento da Revolução Francesa,
que é a Inconfidência Mineira. Muito desse movimento aconteceu lá em Minas Gerais por conta da efervescência social, econômica da época, por conta da extração de ouro, prata, pedras preciosas lá das minas, né? A exploração das minas. Eles buscavam nesse movimento Inconfidência a liberdade do Brasil, né? O movimento não teve sucesso no sentido de que teve alguém que entregou ao governo, o governo perseguiu essas pessoas. Essas pessoas, muitas delas, faziam parte do movimento Árcade, eram poetas árcades, como é o caso do Cláudio Manuel da Costa e do Tomás Antônio Gonzaga, certo? Então, basicamente é isso. Depois a gente pode ver mais textos dessa época para vocês entenderem como esses autores manifestavam todo esse sentimento nas suas obras, ok? É isso.